companheiros e companheiras, a guerrilha do Araguaia é um episódio da nossa história, não diria nem um episódio, eu acho que é uma página heróica da nossa história que nós precisamos estudar bastante, nós, brasileiros todos, porque se nós respiramos hoje esse ar de liberdade, hoje a gente se reúne aqui na SBPC, milhares de pessoas debatendo amplos temas, etc., com muita liberdade, a guerrilha contribuiu para que a gente pudesse estar respirando hoje essa democracia e toda essa liberdade de expressão, de manifestação e etc. E foi um papel importante, a guerrilha ajudou, eu diria assim, foi uma página da nossa história que ajudou a gente a percorrer esse caminho. Eu sou um curioso nessa área, eu sou militante do partido há 40 anos, eu faço aniversário junto com a guerrilha. Eu comecei minhas primeiras tarefas no partido, coincidiu com o período que se iniciou a guerrilha. Coincidentemente, minha tarefa principal era ouvir a Rádio Tirana, a Rádio da Albânia e a Rádio Pequim, gravar as transmissões em português para o Brasil e transcrever essas gravações, os documentos que eram produzidos no Brasil, a classe operária. Vocês verem como era difícil a gente ter acesso a informações. Para que o Maranhão, veja só, a guerrilha estava acontecendo aqui na região do Bico do Papagaio, Maranhão, mas para que nós aqui em São Luís tomássemos conhecimento do que estava acontecendo lá, o pessoal tinha um esquema extraordinário de comunicação, de passar os documentos para a Rádio Tirana, e a Rádio Tirana que retransmitia. No primeiro combate que teve na guerrilha, nós, os militantes do partido, nós tomamos conhecimento pela Rádio Tirana, né? Além do pessoal lá da região mesmo, tá? O conjunto do partido tomou conhecimento pela Rádio Tirana, a Rádio da Albânia, que retransmitia em português para o Brasil. Então, a minha primeira tarefa como comunista, com 16 anos de idade, era exatamente de gravar a transmissão da Rádio Tirana, e uma companheira aqui, ela digitava, não, datilografava, datilografava tudo, e nós fazíamos a classe operária. Eu estava vendo aqui os companheiros aqui no mimeógrafo, era isso aqui era a classe operária em mimeógrafo, e nós reproduzimos essa classe operária às madrugadas, ali na Coab. A gente ia lá na casa dela, coincidentemente, casa da minha tia. Então lá o pessoal, ainda pequeno, a gente, junto com um companheiro aqui que foi homenageado ontem, José Augusto Mochel, que acabou não se lembrando ontem, Mochel foi um dos reorganizadores do PCdoB no Maranhão, né? Teve um papel fundamental, o José Augusto Mochel, um dos reorganizadores do PCdoB. Agora, voltando à questão da guerrilha, inclusive é o seguinte, o início da luta armada, porque havia um debate, e aqui um pouco que a gente acompanhava, havia um debate interno no PCdoB sobre que formato se teria para resistir à ditadura, já que estavam o AI-5 matando trabalhadores, matando estudantes, matando a população, aqueles que se colocavam em contraposição à ditadura. Alguém que falava, todo mundo, acho que todo mundo não, porque tem muitos jovens, alguns mais velhos sim, mas até companheiros que não tinham qualquer relação com militância política, mas se levantasse qualquer voz, dissesse qualquer coisa contra a ditadura, eram taxados de comunistas. Qualquer um que dissesse qualquer coisa que fosse contra a ditadura. Basta ver o seguinte: em 1964, por exemplo, eu sou filho de um comunista também. Meu pai e o Mochel foram, vamos dizer assim, os dois remanescentes do racha entre PCB e PCdoB. Meu pai e o Mochel foram os dois remanescentes do PCdoB que reconstruíram
ajudaram a reconstruir o partido aqui. Mas, em 1964, por exemplo, teve algumas figuras aqui que foram presas em 64 como subversivos comunistas. Edson Vidigal, por exemplo, foi preso como comunista. O Bandeira Tribuzzi foi preso como comunista. Ou seja, eram democratas que tinham uma opinião contrária à ditadura, mas por conta de se opor, se colocarem, escreverem alguma coisa contra a ditadura, foram presos. Além da Maria Aragão, William Moreira Lima, que efetivamente eram militantes do partido, e outros. Mas, veja só, então tramava-se esse debate. O partido, o Comitê Central do partido, pensava, não, vamos começar a guerrilha no Ceará. Então houve uma discussão sobre se é em Pernambuco, é no Ceará, é Mato Grosso. Não. Depois, uma outra coisa que causou também muito debate no partido, depois da guerrilha, é se nós tínhamos ou não a inspiração maoísta. Porque a guerrilha do Araguaia, em 1900, que a preparação, é isso que o Paulo colocou concretamente aqui, a preparação começou em 1966, o deslocamento de alguns quadros do partido para a região do Rio do Papagaio. E veja só, mas havia esse debate. E teve um documento escrito por um chinês chamado Lin Piao, que se chamava Guerra Popular. Esse documento foi, de certa forma, um inspirador de um documento do PCdoB que se chamou Guerra Popular, Caminho da Luta Armada no Brasil. Então, houve um certo debate no Comitê Central. A visão nossa, nós estamos com a visão da Guerra Popular, nós somos maoístas, nós somos foquistas, nós somos o quê? Teve esse debate interno do partido. Mas o fato é que a guerrilha cumpriu um papel fundamental nessa página da história nossa. E a guerrilha não foi um amontoado de estudantes que saíram, como disse o Paulo, que queria se desestressar e foi para a selva, foi curtir uma outra coisa. Não foi nada disso. A guerrilha, inclusive, que se organizou depois com um programa que se chamava o LDP, União pela Liberdade e Direitos do Povo, tinha um programa de libertação, de luta, de propostas extraídas concretamente das reivindicações dos trabalhadores. Então a guerrilha tinha um programa, né? Nós inclusive, eu diria o prazer, porque foram camaradas que morreram na Araguaia. A nossa casa aqui, que é ali no bairro de Fátima, de certa forma também era um ponto de apoio aqui em São Luís de alguns guerrilheiros. Eu convivi de perto com alguns. Um deles que ficou era o Fogoió, que é o Humberto Bronca, que depois aqui em São Luís, o pessoal que mora aqui em São Luís, nós temos uma praça aqui que virou a Praça de São Marçal, ali no João Paulo. Aquela praça ali, ela abrigava camelôs. E o Humberto Bronca trabalhou ali durante 5 meses como camelô na praça de São Marçal, no João Paulo. Teve que sair depois corrido, porque passou a ser o líder dos camelôs na praça. Não era esse o objetivo dele, mas ele acabou virando líder dos camelôs na praça. Ora, o cara não tinha política, etc. E aí, coincidentemente, ele teve que correr, porque foi no período que a Folha de São Paulo divulgou uma lista de pessoas que tinham feito curso de guerrilha na China. E uma das caras mais conhecidas que estava lá era a cara dele, né? E aí ele teve que correr, teve que fugir, depois se esconder um tempo. Bairro de Fátima, de certa forma, então teve... A Dina passou aqui também, né? Passou o Maurício Grabois, passou aqui de passagem, o Pedro Pomar também passou. Nesse período, já em 69, eu até comentava na última vez que eu tive contato com o Diné Zaguiar, o camarada do Comitê Central. O Diné Zaguiar, de certa forma, a gente comentava, parece que o Diné veio dar a senha de que se iniciaria o combate, né? Então, em 1969, o Diné Zaguiar passou aqui, teve reuniões aqui, eu ainda era meninote, depois aqui fui conversando com meu pai, etc. Mas aqui passaram os guerrilheiros, vários passaram aqui, e que foram lá para o Araguaia, que infelizmente nós tivemos esse desfecho que não gostaríamos. A ideia, o nosso sonho
e essa também foi uma discussão que no partido se travou, era aquele momento da guerrilha, não dava para esperar, mais um tempo, mas o fato é isso, é que se avalia que essa precipitação dos combates foi em face de que o sistema de informação era grande, a repressão era grande. Então, nesse aspecto, essa é uma página da nossa história que nós precisamos nos debruçar sobre ela, porque agora começam os livros de ensino médio e nos livros começa a aparecer a guerrilha como um fato histórico, que até bem pouco tempo, todo mundo sabe disso, a guerrilha era uma coisa que era absolutamente colocada em último plano e alguns livros não colocavam isso. Então eu acho que a guerrilha do Araguaia se circunscreve na nossa história como um fato histórico importante no processo da luta de redemocratização do país. Os comunistas e aí depois até algumas pessoas que necessariamente não eram militantes do PCdoB se incorporaram no processo e passaram a entender a necessidade da resistência e da luta às últimas consequências para livrar o nosso país da ditadura, porque foi isso. Uma das avaliações do nosso partido fazia o seguinte, é que enveredar pelo caminho da guerrilha urbana estava ficando inviabilizado do ponto de vista objetivo. Então, a guerrilha rural, a guerrilha no campo, poderia ser uma alternativa. Esse foi um debate que se travou muito no partido. O programa da UNDP, que eu acho que o Paulo também deve fazer algum comentário, provavelmente. Então, era um programa democrático, nacionalista, né, e buscava garantir os direitos do povo, os direitos dos trabalhadores. Buscava exatamente isso. Era um programa mínimo e a estudantada naquele tempo, que basicamente era a base dos grupamentos guerrilheiros, além de companheiros operários. Esse que eu acabei de falar, o Humberto Bronca era mecânico, era metalúrgico, né? Era mecânico de aeronaves, gaúcho. Né? Então, foi citado aqui o João Carlos Rassobrinho, que nós homenageamos, participamos de homenagem dele. Tem um complexo esportivo em Porto Franco, que a prefeitura de Porto Franco, homenageando o João Carlos Rassobrinho, que lá você ouve as pessoas contarem o que aconteceu lá, coisas absurdas. O João Carlos foi praticamente retalhado e um avião, um helicóptero, assim que ele foi morto, foi pendurado no helicóptero e circundou a Porto Franco como um troféu dos militares. Quer dizer, uma coisa absurda. Então, foi isso, essa dita branca que o Paulo estava dizendo, que o pessoal anda comentando, que é verdade isso, essa dita branca fez isso. E a Comissão da Verdade cumpre um papel fundamental, não apenas de fazer com que as famílias dos nossos camaradas, dos companheiros que foram assassinados pela ditadura, possam ter o alento de enterrar os restos mortais dos seus filhos, que isso é importante, mas também tem um papel nisso, nós temos que pesquisar, de saber exatamente qual foi o papel, que papel cumpre hoje, né? Que papel histórico cumpre a guerrilha. Porque é isso, aqui os companheiros curiosos, os estudiosos, os filósofos, historiadores, todos nós aqui, a gente sabe que na medida que a gente aproveita, a gente aprofunda os estudos e vai pesquisando, vai vendo, juntando o fio da meada, como diz o povo, nós vamos efetivamente encontrando, né, a verdade histórica que a gente acha que é possível a gente conseguir nesse processo. Então, objetivamente, sem mais delongas, nós entendemos que a guerrilha do Araguaia, que completa 40 anos, é uma página da nossa história que precisa ser estudada, precisa ser com profundidade estudada. Última fala, o Paulo lembrava também, a questão da exploração por multinacionais aqui da nossa Amazônia. Inclusive, há algum tempo atrás, era produzido
um livreto da Comissão Nacional de Defesa da Amazônia, né? A Amazônia Brasileira em Foco, que colocava algumas questões importantes. Colocava, por exemplo, a questão da compra de... Eram verdadeiras conspirações que eram descritas no Amazônia Brasileira em Foco. Por exemplo, alguns planos dos Estados Unidos de exportar os negros para cá, para a Amazônia, porque eles matavam com a cajadada só 2 coelhos, né? Eles, além de se livrarem de uma parte dos negros norte-americanos, por outro lado, eles garantiam a ocupação da Amazônia. O plano estava engendrado lá pelo Pentágono, que eram os objetivos dele de tentar fazer isso. É transformar a Amazônia num grande lago, ou seja, milhares de alternativas eles pensavam como forma de ocupação da Amazônia. Compras, por exemplo, seguidas de territórios, compravam terras seguidas, né, para que pudessem separar, por exemplo, a Amazônia. Tudo isso pensado com apoio, com a aquiescência dos militares do nosso país. Não todos, né, como disse muito bem o Paulo, mas o setor mais conservador dos militares apoiava esse tipo de pensamento. Portanto, amigos, entendo que esse é um debate que a gente faz aqui, mas é um estudo que tem que ser aprofundado por todos nós, porque muita coisa da guerrilha a gente ainda precisa compreender, entender e participar desse debate. É isso. Muito obrigado.